Olá, meu nome é Bárbara e eu faço parte do grupo de práticas de saúde baseadas em evidências da Residência Médica em Pediatria do Hospital Infantil João Paulo II. Esta é a primeira aula sobre análise de estudos de intervenção. Declaro ausência de conflito de interesses. Como devemos usar a literatura científica para fornecer um atendimento ideal ao nosso paciente? Tudo começa quando o profissional de saúde se depara com uma questão clínica à beira do leito. Depois de identificar o problema, ele formula uma pergunta clínica estruturada, ou a pergunta PICO, e em seguida busca pelas evidências mais relevantes para respondê-la. Depois de identificar a melhor evidência, ele a avalia criticamente e então considera se pode e como deve aplicar os resultados ao seu paciente. O passo final é a ação, que frequentemente envolverá decisão compartilhada. Nessa aula, iremos abordar a análise crítica. O acrônimo VIA apresenta nossa abordagem usual em 3 etapas para usar um artigo da literatura científica como orientação à prática clínica. Em primeiro lugar, avaliamos sua validade interna. Em seguida, o impacto dos resultados e, por último, a aplicabilidade clínica. Nessa aula, iremos abordar a validade, que é a análise do risco de viés em artigos sobre tratamento. Impacto e aplicabilidade serão abordados na próxima aula. O foco da nossa aula será a análise crítica dos ensaios clínicos, ou RCTs, que são a melhor evidência disponível entre os estudos originais. Vamos relembrar rapidamente a pergunta PICO para terapia e dano. Devo elaborá-la de forma que descreva, da melhor forma possível, o meu paciente, a intervenção que pretendo adotar, o grupo controle ou de comparação e os desfechos que pretendo acompanhar. Para entender a análise do risco de viés, precisamos compreender as etapas de um estudo randomizado. Começamos recrutando pacientes selecionados de acordo com critérios de inclusão e exclusão. Eles são randomizados e alocados para um dos grupos intervenção ou controle, de forma que a diferença entre eles seja apenas a intervenção. Ambos os grupos são acompanhados ao longo do tempo, sendo monitorados para os desfechos, que serão comparados ao final para documentar o impacto da intervenção. Ao longo do estudo, podem ocorrer 2 tipos de erros: o erro aleatório e o erro sistemático. O erro aleatório é o erro que ocorre por acaso, mesmo que o desenho do estudo seja perfeito. Como exemplo, vamos fazer um experimento de jogar uma moeda para cima, supondo que nós, pesquisadores, não sabemos que a probabilidade de sair cara ou coroa é igual, 50%, e queremos descobrir qual é essa probabilidade. Nosso primeiro experimento é jogar a moeda para cima 10 vezes. O resultado: 8 caras e 2 coroas. Poderíamos inferir que a moeda é viciada, isto é, tendenciosa, de tal maneira que produz caras com mais frequência do que coroas, e que a probabilidade de caras em qualquer jogada seria de 80%. Mas sabemos que esse resultado é sujeito ao acaso, também conhecido como erro aleatório. Se jogarmos a moeda para cima muitas e muitas vezes, ou seja, se aumentarmos o tamanho da amostra do nosso experimento, temos mais chance de nos aproximarmos de uma probabilidade de 50%, a real. Mesmo assim, o acaso sempre nos deixará com um certo grau de incerteza sobre a magnitude do efeito do tratamento, ainda que menor. Definimos viés como um erro sistemático, que ocorre por falhas na metodologia, na condução ou na análise de um estudo. Os vieses podem subestimar ou superestimar o verdadeiro efeito da intervenção, ou seja, representam um desvio da verdade dos resultados de um estudo, alterando seus efeitos terapêuticos, efeitos adversos, fatores de risco ou acurácia diagnóstica, dependendo do seu desenho.
podem variar em magnitude, sendo alguns pequenos e triviais, e outros substanciais, de modo que uma descoberta aparente possa ser devida inteiramente ao viés. O exemplo mais simples ocorre com um aparelho descalibrado, como uma balança ou um esfigmomanômetro, de modo que superestime ou subestime consistentemente as medições. Sobre a análise dos desfechos de um RCT, sabemos que o desfecho primário é o mais importante para responder à questão da pesquisa, enquanto os desfechos secundários são auxiliares na sua interpretação. Idealmente, o desfecho primário deve ser centrado no paciente, ou seja, deve ser um desfecho clínico, como mortalidade ou duração da internação hospitalar, que tem impacto direto na vida do paciente. Ele pode ser substituído por um exame laboratorial com o objetivo de reduzir custos e duração do estudo, sendo chamados desfechos substitutos. Devemos ter cuidado ao interpretar a eficácia da intervenção se o substituto não for um bom preditor do desfecho clínico. Desfechos objetivos são de fácil mensuração, enquanto subjetivos sujeitos a discordâncias de avaliação. Apesar de não ter sido um RCT, vamos usar como exemplo o artigo de tratamento de Covid-19 com hidroxicloroquina e azitromicina do pesquisador francês Didier Raoult para analisar os desfechos. O desfecho primário foi a cura virológica no 6º dia após a inclusão. Como você classificaria esse desfecho primário? É um desfecho substituto, pois não tem importância para o paciente. Também pode ser classificado como um desfecho objetivo. Já os desfechos secundários de melhora na temperatura axilar, frequência cardíaca, duração da internação hospitalar, mortalidade, são desfechos clínicos. A avaliação do risco de viés é considerado um componente essencial para a análise crítica de um ensaio clínico sobre os efeitos de uma intervenção. A ferramenta da Cochrane para análise do risco de viés, introduzida em 2008, é a mais usada delas. O acrônimo Rambleman, que inclusive fazia parte do nosso modelo de apresentação dos clubes de revista, era utilizado como mnemônico da ferramenta da Cochrane para identificar vieses na metodologia dos ensaios clínicos. Cada letra representa uma etapa do RCT que deve ser avaliada para possíveis falhas ou vieses, relembrando: recrutamento, alocação, manutenção dos grupos, cegamento, medidas objetivas e análise por intenção de tratar. Melhorias potenciais na ferramenta de risco de viés da Cochrane foram identificadas com base em revisões da literatura, experiências e feedbacks de pesquisadores. Ela foi submetida a uma revisão, tendo sido desenvolvida uma nova ferramenta para avaliar o risco de viés em ensaios randomizados, a ROB2. A ROB2 foi publicada em junho de 2019 na revista BMJ. É o artigo mostrado à direita da tela. No site riskofbias.info é possível consultar a ferramenta completa. A ROB2 está estruturada em 5 domínios, que identificam em quais etapas de um RCT as falhas podem acontecer: no processo de randomização, nas intervenções, nos resultados por dados ausentes, na mensuração do resultado e na seleção do resultado. As abreviações R, D, MI, ME e S aparecerão nas meta-análises, identificando cada um dos domínios, portanto, é interessante que se familiarizem com elas. Porém, para fins didáticos, resolvemos agrupar os 3 últimos domínios, já que todos tratam das medidas de dados. Achamos ainda que a letra I seria mais representativa dos desvios das intervenções pretendidas. E com isso, temos um novo acrônimo, RIM. Podem ficar tranquilos, pois agora vamos recapitular todas as mudanças. As etapas do estudo randomizado continuam as mesmas, vejam. Recrutamento e alocação foram agrupadas em um só domínio, cujos vieses são decorrentes do processo de randomização. E as 4 últimas etapas do Rambleman
foram redistribuídas em dois grandes domínios, que englobam vieses que podem ter surgido de desvios da intervenção planejada ou do processo de medidas e avaliação dos dados, de forma que tenhamos três grandes domínios. No domínio da letra R, avaliaremos se houve falhas na randomização e alocação. Na letra I, se houve desvios da intervenção que havia sido planejada por falha no cegamento ou na forma de analisar os desfechos. E na letra M, se houve perdas, desvios nas medidas dos dados ou na forma de relatá-los. Vamos avaliar cada um desses domínios a seguir. Cada domínio vai ser avaliado através de três questões, que podem ser respondidas com as opções sim e provavelmente sim, não e provavelmente não, ou não informado. Devemos dar respostas diretas, sim e não, se a informação para a pergunta estiver claramente expressa no artigo. E devemos dar respostas provavelmente sim e provavelmente não, se houve a necessidade de fazer um julgamento a respeito da informação relatada no artigo quando ela não estiver tão clara e completa, fazendo algumas inferências. Quando não há nenhuma informação disponível, devemos responder não informado. As respostas em verde são marcadores em potencial para baixo risco de viés e as respostas em vermelho para um alto risco de viés. O julgamento final de risco de viés para cada grande domínio corresponde ao pior risco de viés respondido nas três questões e pode ser classificado como baixo risco de viés, alguma preocupação ou alto risco de viés. Vamos começar avaliando se houve falhas no processo de randomização. A primeira pergunta é: a alocação foi randomizada? Responda sim se os pacientes foram consecutivos e um componente aleatório foi usado no processo de geração de sequência, como números aleatórios gerados por computador ou tabela de números aleatórios. Responda não se nenhum elemento aleatório foi usado ou se a sequência é previsível, como o uso de alternância, métodos baseados em datas de nascimento ou admissão e números de registro do paciente. Responda nenhuma informação se a única informação for uma declaração de que o estudo é randomizado. Pode-se considerar responder provavelmente sim, por exemplo, no contexto de um grande estudo realizado por uma unidade de ensaios clínicos experientes, em que a ausência de informações específicas sobre a randomização, numa revista com limites rigorosos de contagem de palavras, resultará em uma resposta de provavelmente sim, ao invés de não informado. A segunda pergunta é se a alocação foi oculta. Responda sim se a alocação foi remota e independente do pessoal de inscrição, se foram usados envelopes sequenciais opacos e selados e recipientes para medicamentos numerados sequencialmente e com aparência idêntica. Como esse nível de detalhe raramente é fornecido nos artigos, pode ser necessário uma resposta provavelmente sim ou provavelmente não. Responda não se houver motivos para suspeitar que o investigador ou o participante tenham conhecimento da alocação futura. A terceira pergunta se refere a diferenças entre os grupos de intervenção no início do estudo ou linha de base. A tabela 1 contém informações sobre as características demográficas e clínicas dos pacientes dos grupos intervenção e controle no início do estudo. Isso permite verificar a eficácia da randomização em equilibrar os fatores prognósticos conhecidos. Avalie na tabela 1 desequilíbrios que indicam problemas com o processo de randomização, como diferenças substanciais no tamanho e nas características dos grupos intervenção e controle, além do esperado pelo acaso. Responda nenhuma informação quando não há informações úteis disponíveis, por exemplo, estudos que não mostram a tabela 1. Concluindo então as três perguntas sobre randomização, devemos fazer o julgamento do risco de viés nesse domínio, podendo ser baixo, trazer alguma preocupação ou ser alto.
O segundo domínio trata de falhas no processo das intervenções planejadas. As duas primeiras perguntas se referem ao cegamento de pacientes e profissionais de saúde assistentes. Devemos avaliar se os pacientes estavam cientes dos grupos aos quais foram alocados, assim como os profissionais de saúde. Se sim, devemos avaliar se houve desvios da intervenção planejada por falta de cegamento, como ocorrência de crossover e co-intervenções. Se eles ocorreram, devemos ainda avaliar se os desvios das intervenções pretendidas foram balanceados entre os grupos e ou afetaram os desfechos. Em relação ao cegamento dos pacientes, objetivamos evitar o efeito placebo, que é a mudança de comportamento relacionado à saúde de forma sistemática ou tendenciosa por estarem cientes da intervenção recebida. Por exemplo, pacientes no grupo controle podem se sentir azarados e, portanto, buscarem a intervenção experimental ou co-intervenções que melhorem o seu prognóstico. Participantes são cegados mais comumente com o uso de placebo ou intervenção simulada. A ROB2 tem a novidade de levar em consideração que nem sempre o cegamento é possível, devendo-se rebaixar a qualidade da evidência apenas se a falta de cegamento afetar as intervenções de maneira desbalanceada entre os grupos e se afetar os desfechos. Em relação aos profissionais de saúde assistentes, o objetivo do cegamento é evitar a ocorrência de co-intervenções, que são terapias adicionais à intervenção. Da mesma forma que na avaliação do cegamento dos pacientes, se não houve cegamento dos profissionais, deve-se avaliar se houve desvios da intervenção planejada de maneira desbalanceada entre os grupos e com alteração nos desfechos. Essa pergunta avalia de que forma foi feita a análise dos dados dos participantes, por intenção de tratar ou por protocolo. A análise por intenção de tratar tem como princípio analisar os participantes nos grupos para os quais foram randomizados, independentemente da intervenção que eles realmente receberam. Ou seja, ela não leva em consideração a adesão ao tratamento, abandono do estudo ou crossover. Suas vantagens são reduzir o risco de viés por manter a homogeneidade da randomização e se aproximar da vida real. Já a análise por protocolo analisa os participantes em grupos de acordo com a intervenção recebida, ou seja, no grupo ao qual realmente aderiram ao longo do estudo, levando em consideração apenas os pacientes que chegaram até o final do acompanhamento. Veja o exemplo a seguir. Nesse exemplo hipotético, randomizamos 200 pacientes com doença cerebrovascular, sendo 100 pacientes para tratamento cirúrgico mais medicamentoso com AS e 100 pacientes para tratamento apenas medicamentoso com AS. Eles foram seguidos durante 1 ano. Após 1 mês de seguimento, 10 pacientes em cada grupo haviam tido desfecho de interesse, sendo que no grupo planejado para receber a intervenção cirúrgica, esses 10 pacientes tiveram AVE antes da realização da cirurgia. Até o final do segmento, por um total de 12 meses, mais 10 pacientes em cada grupo tiveram AVE. Como podemos analisar os dados ao final do estudo? Na análise por protocolo, os 10 pacientes com AVE antes da cirurgia não são contabilizados para análise de dados, justamente porque não receberam a cirurgia, que era a intervenção planejada. Isso pode ser problemático, pois as razões pelas quais os pacientes tiveram um evento isquêmico tão cedo no acompanhamento estão muito provavelmente relacionadas ao seu pior prognóstico. Não contabilizá-los na análise favorece o grupo da cirurgia. Na análise por intenção de tratar, contabiliza os 10 pacientes no grupo da cirurgia, mesmo que eles não tenham sido submetidos a ela. Isso minimiza o risco de viés por levar em consideração os fatores prognósticos balanceados pela randomização no início do estudo. Assim, finalizamos o segundo domínio dos desvios da intervenção planejada, após termos avaliado se houve falhas para implementar a intervenção que havia sido designada pelo protocolo do estudo,
tanto em relação ao cegamento de pacientes e profissionais, quanto à forma de análise de dados. Devemos julgar, de acordo com as respostas de cada questão sinalizadora, o risco de viés desse domínio. No domínio de medidas dos dados, começaremos avaliando as perdas. Em primeiro lugar, vamos avaliar se houve dados faltantes por perda de acompanhamento ou desistências e se houve perda de registros de dados. Se houve perdas, precisamos avaliar se elas foram importantes. Para isso, devemos fazer o exercício do melhor e do pior cenário. No melhor cenário, nenhum participante perdido sofreu desfecho de interesse, e no pior cenário, todos os participantes perdidos sofreram o desfecho de interesse. Se isso mudar os resultados, não podemos confiar na conclusão do estudo. Uma rápida avaliação no número de desfechos e no número de perdas é suficiente para avaliar se a perda foi importante ou não. Perdas balanceadas nos dois grupos tendem a não comprometer os resultados, já que é muito improvável a ocorrência do pior cenário nessas circunstâncias. Geralmente, encontramos a informação sobre perdas de pacientes no fluxograma de pacientes. Neste exemplo, tivemos perdas pouco importantes, uma em um grupo e duas no outro. Se as perdas forem importantes, devemos lembrar de avaliar se foram semelhantes entre os grupos e se mudariam os resultados. A segunda pergunta sobre medidas de dados se refere aos pesquisadores responsáveis pela análise dos dados. O cegamento dos pesquisadores tem como objetivo evitar sua interferência na análise de dados. Se os pesquisadores estiverem cientes dos grupos aos quais os pacientes foram randomizados, é possível que suas crenças e atitudes interfiram na avaliação dos desfechos, principalmente daqueles mais subjetivos, de modo a favorecer um ou outro grupo. Lembrando que na ROB2 devemos considerar se a ausência de cegamento influenciou ou não na avaliação do resultado antes de rebaixar a qualidade da evidência. A terceira e última pergunta sobre as medidas de dados questiona se os dados dos desfechos foram analisados de acordo com um plano de análise prévio ou parecem ter sido relatados de forma seletiva de acordo com o resultado. Essa também é uma novidade da ROB2, que diferencia dados faltantes, ou missing, relatados na pergunta 1 deste domínio, dos dados possivelmente excluídos pelo pesquisador, relatados nesta terceira pergunta. Também devemos analisar se o resultado que está sendo avaliado pode ter sido selecionado entre várias medidas ou análises dos dados, ou seja, houve tortura de dados ou manipulações estatísticas para demonstrar o efeito desejado? Assim, finalizamos o terceiro e último domínio de medidas de dados após avaliações das perdas, do cegamento dos pesquisadores e se houve tortura de dados. Chegamos ao julgamento do risco de viés global de um RCT. Ele deve levar em consideração o risco de viés para cada um dos três grandes domínios vistos na aula hoje: randomização, intervenção e medidas de dados. Se houver alto risco de viés em um desses domínios, o risco de viés global também deve ser alto. E se houver alguma preocupação em vários domínios, o estudo também pode ser julgado como alto risco de viés global. Assim, concluímos a primeira parte da análise dos ensaios clínicos, os RCTs, que são os melhores estudos para avaliar uma intervenção. A confiança em seus resultados depende da avaliação de desvios metodológicos. O próximo passo será analisar a magnitude e a precisão dos resultados, na segunda parte da aula com a doutora Thalita Candiani. Agradeço muito pela atenção e estou à disposição para esclarecimentos de dúvidas.